Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e continuando aqui falando sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Falamos no vídeo passado a respeito de Jesus ter quebrado alguns paradigmas que nós vamos ver mais para frente e que outros tantos serão quebrados. Então, ele estava com fome, os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas num dia de sábado. E aí, Jesus foi repreendido pelos fariseus pelos discípulos estarem fazendo atividades no sábado. E Jesus falou que o sábado era um dia como outro qualquer. Ele fez algumas explicações lá do passado, citou Davi, e ele prosseguiu, então mostrando que o sábado era o dia que se tem que trabalhar, era um dia como outro qualquer. E ele estava, inclusive, né, nesse dia, ele prosseguiu curando um homem que tinha uma mão mirrada, ou seja, ele tinha uma mão com deformidade. E aí, quando eles começaram a argumentar muito com Jesus, Jesus olhou para aquele homem com a mão mirrada, né, com a mão de alguma forma paralisada. Então, Jesus falou para ele, né, Jesus disse que ele estaria curado, né, da mão. Então, ele falou, estende a mão, e as duas mãos ficaram perfeitas. E isso provocou ainda mais comentários, ainda mais recriminações a Jesus pelos fariseus e aqueles que não gostavam daquilo que Jesus falava. E não bastasse isso, trouxeram um homem que tinha deficiência visual e auditiva para Jesus. Jesus também fez com que ele escutasse e falasse. E a multidão se admirava, todos se admiravam daquilo que Jesus estava realizando num dia de sábado. Aí os fariseus ouviram isso, eles já não estavam mais ali presentes, mas eles ouviram o que Jesus estava fazendo. E aí eles começaram a falar, né, que Jesus, na verdade, ele expulsava demônios, que naquela época de Jesus não seria a palavra usada, seria espíritos imundos, errantes, né? Então, eles disseram que Jesus só os expulsava, né, porque ele era Beuzebu, ou Baal-zebu, aquele que é, né, o inimigo, que Jesus vai trazer bastante informações a respeito dele e como ele age. Nós vamos ver mais na frente. E Jesus, então, sabendo do pensamento deles, porque eles não precisavam se expressar, Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus fala assim, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, ele estava falando que se o reino foi dividido, qualquer coisa faria com que esse reino ruísse, seria devastado, né? E daí ele diz, e se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Então, como ele terá força para prosseguir, ou como subsistirá o seu reino? Então, essa é a ideia que Jesus trouxe. Não, tudo, ele está explicando, né, que se ele tivesse expulsando pelo Satanás, então o próprio reino de Satanás estaria dividido. Lembrando que Satanás é um personagem,
né? Vamos dizer assim, é um personagem expressivo dentro da história de Jesus. É o mesmo Baal, é o mesmo Baal Zebu, é o mesmo Marduk ou Merodach, como está na Bíblia. Então, no Antigo Testamento. Então, nós percebemos que Jesus sempre está se colocando à frente de tudo isso. Então, evidentemente que se ele combatendo vamos dizer assim, aquilo que o Baal Zebu, o Satanás, né, estava colocando algumas crenças, ou dividiu mesmo realmente. Então, o reino dele estava dividido e logo ele não ia longe, ele iria por si só cair. E aí ele continua falando: se eu expulso os espíritos imundos ou ignorantes por Baal-zebu ou Beuzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, isso Jesus está falando assim, a posteridade. Então, filhos é a posteridade. E essa posteridade, vamos nos colocar, né, como essa posteridade. O que nós falamos sobre isso? Né? Como nós entendemos essa passagem? Então, nós percebemos que Jesus vem quebrando vários paradigmas, ele vem mostrando um outro cenário, vem colocando aquilo que muitas vezes é exaltado como, vamos dizer assim, um poderoso Deus. Ele vem colocando que não, que ele está, na verdade, enfraquecido. Então, é bom a gente entender isso, né? Que nós hoje temos condições de ter esse entendimento de quem é o nosso Mestre Jesus, qual é a responsabilidade dele, como é que ele está diante do nosso mundo e como nós estamos diante desse nosso Mestre. Também vem nos trazendo para que nós também não fiquemos divididos, que às vezes nós nos dividimos, muitas vezes até inconscientemente, e às vezes procuramos mesmo conscientemente essa divisão. E cada vez que nós procuramos conscientemente essa divisão, é quando nós estamos fazendo o quê? O oposto daquilo que ele nos trouxe como ensinamento. Aqui nós estamos praticamente no começo da sua vida messiânica, foi logo depois, né, que ele e os 12 já estavam reunidos. Então, nós estamos quase no começo da sua vida messiânica, mas com tantos ensinamentos já acumulados. E isso porque nós não entendemos quase nada da essência das palavras de Jesus. Aí ele fala assim, ele explicando direitinho, ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar ou prender, amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Nós temos que estarmos vigilantes, e aqui no caso, Jesus está citando esse homem, porque mesmo que fosse um dia de sábado, esse homem, ele não tinha valente, ele falou, né? Só se ele fosse amarrado, né? Para ele não interferir na ação daquele, vamos dizer, ladrão, daquele saqueador que entrou. Então, Jesus diz assim, ó, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é uma coisa muito séria, porque muitas pessoas acham que aqui ou ali é o lugar mais adequado. E hoje, para o nosso entendimento, o mundo é o lugar mais adequado de nós colocarmos em prática os ensinamentos do nosso Mestre, trazendo,
na nossa vida cotidiana, com todos aqueles que nos cercam, é muito difícil. Tem pessoas que pensam diferente, que estão num mundo diferente, e é por isso que diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, porque aceitar o outro como ele é. E às vezes é difícil aceitar o outro como ele é, porque o outro é chato, é pedante, é orgulhoso, tem complexo de superioridade. E nós sabemos que tudo isso que o outro faz, ele não é afronta para nós, é uma afronta para ele mesmo. Porque como nós somos imediatistas, nós achamos que tudo tem que ser resolvido agora, talvez hoje ainda. E não é bem assim. O nosso tempo, ele é muito rápido. E o tempo deles, onde está Jesus, é outro, completamente diferente. Para nós, 2000 anos é muito tempo. Mas para eles, alguns meses. Meses, não chega talvez a um ano. Então, essa mais ou menos, né, comparando assim, muito precariamente, seria essa contagem de tempo. Então, nós somos imediatistas porque nós estamos numa passagem muito veloz pelo nosso planeta, na parte física dele. Então, nós queremos resolver tudo à nossa maneira, segundo a nossa visão e segundo a nossa vontade. E por isso, muitas vezes, nos decepcionamos, porque o outro não corresponde com a nossa expectativa, e muitas vezes também nós percebemos que nós também não chegamos no patamar que imaginávamos já ter atingido. Então, são fatores que levam a, muitas vezes, nós fazer essa divisão. É tudo divisão. Quando lá na frente, nas epístolas de Paulo de Tarso, ele passou muito tempo em viagem justamente para tentar diminuir as divisões ou dissensões, porque tudo que divide enfraquece. Todo movimento que se divide enfraquece. E essa tática de divisão, ela é muito usada por aquele que não gosta de Jesus, por aquele que se julga hoje o Senhor da humanidade, o Senhor da terra. E Jesus, então, fala tudo isso frontalmente, porque Jesus fala sim para as pessoas que estavam ali, para a multidão, fala para nós, mas falava principalmente para aquele que estava sempre acompanhando os passos dele e observando os pontos fracos e os pontos fortes. Encontrou apenas os pontos fortes, né? Como nós veremos também lá adiante. Então, nós somos com ele, Então, nós não vamos espalhar, nós vamos fazer o quê? Unificar. É isso que Jesus quer. Então, Jesus não quer um templo ou uma igreja dedicada a ele, onde todo mundo acorra a esse templo para, sei lá, para conviver com ele, ou então confraternizar, aprender, né, coletivamente. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer sem denominações. Jesus, ele quer uma coletividade com um único objetivo, que é tudo aquilo que ele já falou na bem-aventurança e tudo aquilo que ele vai continuar falando, e nós chegaremos brevemente nessa outra parte, onde Jesus vai começar a esclarecer. E Jesus diz assim: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens.
Então, pecados e blasfêmias, ou erros, equívocos e blasfêmias. Blasfêmias é quando nós falamos ou imprecamos contra o Criador, contra Jesus, né? Então, seria isso. E aí, então, tudo isso vai ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E o que é a blasfêmia contra o Espírito? Então, nós vamos entender que esse seria o erro mais grave que o ser humano pode cometer. E esse erro é exatamente quando nós desrespeitamos o nosso semelhante. E todas as vezes que nós fazemos isso, desrespeitamos o semelhante, automaticamente nos desrespeitamos também. E quem somos nós? Quem sou eu? Quem é o meu semelhante? É o Espírito. E o que é o Espírito? O Espírito é a centelha do Criador, que está aqui, que me move, né, que me dirige, que tem a capacidade de guardar memórias, de formar projetos, de formar grandes estudos. Então, isso somos nós, o produto mais importante do universo. Somos nós, os espíritos. Então, quando Jesus fala assim, ó, que pode, e qualquer que disser alguma palavra contra o filho do homem, que é ele, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro, ou no seu futuro. Ou seja, nós teremos sim que nos alinharmos em harmonia com todos os nossos semelhantes, porque nós fazemos parte da criação. Nós somos a inteligência do universo. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas dos moradores do planetinha Terra. Eu estou falando da coletividade universal. Não é? Porque hoje nós temos já uma ideia formada diferente. Não existe ET. Parece que você viu um ET. Quando alguém olha, você está vendo um ET. Nós todos somos. Porque nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente alojados. A Terra é um alojamento. E temporariamente ela supre as nossas necessidades. E tantos outros irmãos, essência como nós, também permeiam o universo ou os universos. Então, nós temos que começar a ampliar mesmo a nossa capacidade de pensar, de sentir, de ver tudo o que está à nossa frente. Porque nós só vamos saber, evidentemente, né? Inclusive, Emmanuel cita que se você quiser saber quem você foi no passado, basta você analisar o teu presente. E eu vou além. Não que eu seja quem sou eu para me arrojar, mas para nós conhecermos também o nosso futuro, nós temos que ter conhecimento do nosso passado. E o nosso passado é esse. Nós somos as essências ou as centelhas divinas que estão permeando todo o universo. E nesse momento, nós, coletividade humana da Terra, nós estamos aqui. Provavelmente entre nós tem outras inteligências de outros lugares, de outros mundos, mas por enquanto é o que temos para aprender. Esse é o nosso momento de aprendizado. Então é isso, né? Quando Jesus fala, então nós temos que observar melhor agora, quando Jesus diz assim, né? Qualquer que blasfemar contra o filho, ou contra o filho do homem, não tem importância, vai ser perdoado. Mas contra o Espírito, não. Contra o Espírito, não. E
Então, nós sabemos agora quem é esse Espírito. Aqui tá escrito Espírito Santo, mas o Espírito Santo, se nós analisarmos lá atrás, no Antigo Testamento, todo o trajeto, todo o histórico, não existe o Espírito Santo. Nunca foi mencionado. O Espírito Santo, ele é um produto que foi aparecer depois, porque como vai falar só Espírito, então tem que falar o Espírito, mas santificar esse Espírito. E por que não entender que nós também somos santos? Embora ainda tenhamos quedas, mas somos sim, seremos. Isso é uma predestinação. Nós estamos nesse caminho. Parece que não, mas estamos. Então, hoje a nossa reflexão semanal é sobre isso. E vamos pensar direito sobre dissensão, sobre divisão, família, tudo. Nós temos que cada vez mais nos ligarmos para sermos uma só família. Porque Jesus vai falar que essa única família, ele vai chamar de rebanho. E nós teremos sim que ser um único só rebanho e ouvir a voz dele, que é o nosso pastor. É isso. Agradeço vocês, peçam que vocês deixem, né, o joinha, que vocês compartilhem, que vocês deixem comentários. E sempre digo, se vocês tiverem alguma dúvida daquilo que eu exponho aqui, por favor, pode perguntar ali mesmo no canal, ou me responder, ou perguntar no meu privado, tá bom? Agradeço a vocês, uma semana linda e até a próxima.